Identidade revelada. Você é bem-vindo, bem-vinda aqui a mais uma meditação da poderosa Palavra de Deus. Que a graça dele te acompanhe em mais esse dia. Hoje nós estamos aqui para ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 23. E a Palavra de Deus nos diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. O Evangelho de hoje traz aqui para nós duas identidades reveladas que são dos principais, personagens aqui dessa história de hoje e personagens reais que fizeram parte desse mundo na qual nós andamos, que é Pedro e Jesus. Jesus queria saber dos discípulos dele qual era a identidade dele, quem ele era de fato na visão dos discípulos e também quem ele era para as pessoas que não tinham tanta intimidade com ele. Então Jesus começa perguntando para os seus discípulos quem ele era, e Pedro é certeiro em dizer que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Perceba uma coisa: por conta da proximidade com Jesus, Pedro pôde descobrir quem Jesus era além do humano. E é assim que a nossa vida funciona. Nós vamos além do ser humano, além daquilo que se vê. Nós somos um espírito eterno que está atemporalmente falando quando ele parte da encarnação do nosso corpo aqui na Terra, ou seja, quando morremos, o nosso espírito volta para Deus porque ele é eterno, porque foi de Deus que nós saímos. Nós podemos fazer uma analogia com esse argumento que eu trouxe aqui para você, lá no livro do Gênesis, quando Deus sopra na narina de Adão e ele passa a se tornar um ser vivente. Então nós somos o Espírito de Deus. Nós viemos de Deus porque ele é o Espírito de vida que nos dá a vida e a todo o mundo. Portanto, a proximidade de Pedro com Jesus faz Pedro revelar ali para os outros discípulos quem Jesus era além da matéria humana que estava ali. E os discípulos descobrem por meio da observação de Pedro que Jesus era o Filho de Deus, o Espírito da segunda pessoa da Trindade, o Filho. E então, Jesus fala para Pedro que quem revelou aquela verdade para ele foi o próprio Deus Pai, que revelou a identidade de Jesus Cristo, que é Deus Filho. Então, nós conseguimos perceber aqui algo muito importante. Diretamente com o nosso espírito humano, o Espírito de Deus se comunica conosco, nos guiando, nos direcionando e nos orientando na caminhada aqui na Terra. Quando Pedro, na proximidade com Jesus, nesse relacionamento íntimo, descobre a identidade de Jesus, automaticamente a identidade de Pedro é revelada. Significa para nós que quando nós nos relacionamos intimamente com Deus, nós descobrimos quem somos eternamente em Deus. Pedro aqui descobre que ele é a pedra da Igreja de Cristo, da Igreja de Deus. Então, o convite do Evangelho é que nós nos aproximemos de Deus para descobrir a nossa identidade como filhos de Deus. Descobrindo a nossa identidade, a nossa vida passará a fazer sentido e ter propósito para a nossa caminhada aqui na Terra, para no qual
nós podemos cumprir. Logo em seguida, bem no final do Evangelho, nós percebemos que, apesar de Pedro ter descoberto a identidade dele, ele ainda é no reino espiritual influenciado por Satanás. O próprio espírito maligno, que se assemelha aos pensamentos dos homens, nós podemos observar porque Jesus repreende essa ação de Pedro, chamando não Pedro de Satanás, mas repreendendo no reino espiritual quem estava agindo por influência das emoções de Pedro para impelir Jesus de não realizar a missão que ele tinha de ir para a cruz. Então nós conseguimos entender que nós podemos ser, ainda assim, manipulados para agir em favor do mal, para que nós possamos impedir que os planos de Deus aconteçam na nossa vida e na vida das outras pessoas também. Jesus identifica que Satanás estava agindo por cima de Pedro, manipulando as emoções dele, tentando fazê-lo impedir de ir para a cruz. Por isso nós precisamos estar atentos que nem sempre toda ação basicamente será fruto da vontade humana, mas pode ser que nós estaremos sendo influenciados pelo pecado, pelo diabo, a fazer o mal no mundo. Jesus nos ensina que nós precisamos estar atentos com essa maldade que nos rodeia, assim como nas cartas de Pedro diz que o diabo, ele é como um leão que anda ao redor procurando a quem devorar. Mas nós sabemos que Jesus nos garante que o poder de Deus é infinitamente maior que o poder do mal, porque ele diz aqui no Evangelho que o inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. Então, nós podemos ficar tranquilos, mas vigilantes e atentos. Esse é o ensinamento de Deus para nós hoje. E para finalizar, preste atenção. Jesus repreende a Satanás dizendo: "Para trás, Satanás, porque os teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens." Portanto, a maneira do diabo agir, ela é previsível, assim como nós, seres humanos, também agimos. Os nossos pensamentos, ou melhor, o pensamento do maligno, do diabo e dos demônios, se assemelham ao pensamento humano ao ponto deles não conhecerem e não entenderem como Deus irá agir. A maneira na qual o mal atua no mundo é observando os filhos de Deus, trazendo informações históricas do passado dos filhos de Deus para poder prejudicar a vida presente deles e a vida futura, pois esse é o propósito do mal: impedir que o ser humano alcance o propósito da identidade dos filhos de Deus, a fim de que cada vez mais pessoas sejam afastadas de Deus. Por isso, hoje essa meditação traz grandes ensinamentos para nós e, se possível e necessário, precisaremos ouvir até 2 vezes. Mas eu acredito e tenho fé que essa meditação te ajudará e trará esclarecimentos para você sobre a verdade do reino de Deus. Parabéns por permanecer até aqui no final desse vídeo, parabéns pela sua perseverança, por ir até o final, começar e terminar, a fim de que o conhecimento que você obteve aqui esteja por completo na sua cabeça e não fique em fragmentos. E você pode ter a certeza que de pouco a pouco Deus completará e te dará sabedoria para que você possa entender cada vez mais essa palavra que guia e orienta a nossa vida. Amanhã, se Deus quiser, eu espero te encontrar aqui novamente. Um grande abraço para você e até mais.